Retomando lá, pessoal, psicanálise para leigo, né, conforme prometido, né, o objetivo aqui é levar o que é psicanálise para as pessoas que não sabem, não conhecem nada sobre o assunto. Tirar esse estigma, né, da psicanálise, né, que então foi falado anteriormente quem criou a psicanálise, né, que foi Freud. O que é a psicanálise? No caso, a psicanálise é uma metodologia de investigação, né, do psique, para tratar neurose e psicose. O que é neurose? Né? Segundo Freud, são conflitos entre o desejo do inconsciente e a realidade, né? Ou seja, quando o inconsciente do sujeito tem um impulso, né, é, incompatível ou impossível de ser realizado naquele momento, ele gera ansiedade ou um mal-estar. Né? Então, quando eu tenho um desejo, esse desejo, né, é compatível com o momento que eu estou vivendo, isso me gera ansiedade, isso me gera um mal-estar, um desconforto, né? E não se resume só a isso. Quem não tem algum tipo de mania, né? Mania, como mania, de olhar a porta duas vezes antes de sair, de colocar começar pelo colocar o calçado pelo pé esquerdo, pelo pé direito, né? Porque senão tudo vai acabar. Né? Ah, o meu dia hoje foi ruim porque eu sempre coloco o sapato pé esquerdo primeiro, ou coloco a meia primeiro, depois a meia do pé direito, depois do pé esquerdo. Olha a porta duas vezes antes de sair, lava as mãos três vezes. Então, isso é uma neurose. E tem outros exemplos de neurose. Né? Isso, o que causa isso? Então, o trabalho da psicanálise é justamente isso: acessar o inconsciente, né? Levar o sujeito a acessar o inconsciente dele para entender o que causa ele, o que causa essa ansiedade a ele, que faz com que ele tenha essas atitudes, né? O que causa esse mal-estar a ele, né? Para ele ter essas atitudes. Então, esse material está recalcado no inconsciente do sujeito. Então, a psicanálise, ele, através da psicanálise, da psicoterapia, o sujeito vai acessar o inconsciente, consequentemente, através desse acesso, ele vai perceber a causa raiz do problema dele. Né? E aí, o inconsciente, tá? É o conflito entre o inconsciente e a realidade. Mas o que é o inconsciente? O Freud, quando estruturou a psicanálise, ele fez uma estruturação do psique. Ele dividiu o psique em consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí o consciente, ele é como a memória RAM, né? Onde está armazenado o material que a gente precisa ter acesso rápido. Então, os meus pensamentos e as minhas percepções estão no consciente. Então, se eu tenho uma boa memória RAM, está ali, eu vou ter acesso, vai funcionar redondinho, legal. E o meu pré-consciente, ele filtra o que deve chegar ao meu consciente e o que deve ser recalcado no meu inconsciente. Como assim o que deve ser recalcado no meu inconsciente? Como assim o que vai ficar no meu consciente? É, se eu tenho um material, né? Se eu vivi uma situação que me causa mal-estar, né? O que meu pré-consciente faz? Ele pega esse material e recalca, joga lá no consciente, fica guardado lá. Ele tem o papel de não deixar esse material sair para o consciente, para não criar um mal-estar. So, é, você sofreu uma frustração na infância, sofreu um acidente, um trauma, alguma coisa na infância, é jogado no inconsciente, ao ponto de a gente não recordar disso. E quando a gente chega na maturidade, a gente vive situações onde a gente não entende o porquê daquela situação. Tem sensações quando vê uma determinada cor, objeto, animal, e a gente não sabe o que causa esse mal-estar quando a gente vê isso. Entra no ônibus, tem uma ansiedade, né? Vai no hospital, gera ansiedade, entra na escola ou na faculdade, lidar com um determinado professor, tem dificuldade, gera ansiedade. No trabalho, às vezes gera ansiedade com um determinado chefe, ou com qualquer um, né? Lidar com o chefe, falar em público. Isso, muitas vezes, é alguma questão que a pessoa teve no passado que o pré-consciente recalcou no consciente. Como assim? O inconsciente é colocado todo o material que não causa nos mal-estar. Então fica resguardado lá. Né? E aí o pré-consciente faz a gestão desse material. Se ele pode sair ou se manter no inconsciente. Quando esse material sai do inconsciente, ele cria essa sensação de mal-estar.
E como esse material pode sair? Por um gatilho qualquer, né? Viveu aquele momento de novo, que às vezes você nem sabe por quê, você passa por uma situação, te gera um mal-estar incomum e você não sabe por que aquele mal-estar foi gerado, né? Aí, eventualmente, é um material que foi recalcado e quando você viveu aquele momento, isso foi acessado no teu inconsciente e está te causando mal. Mas ainda assim você não sabe exatamente o que é. Você só tem esse desconforto, você só tem esse mal-estar, né? Então, o papel da psicanálise é justamente isso: fazer com que o sujeito, através da psicoterapia, acesse, né, o inconsciente, entenda o motivo desse mal-estar e aprenda a lidar com ele, né? Então, lá no inconsciente, nós vamos ter o quê? Se a gente olhar aqui para a nossa figura ao lado, que é de um iceberg. No nível consciente, nós temos as percepções, os pensamentos. Pré-consciente, a memória e o conhecimento guardado. Então, está ali o material. E ali funciona como um filtro, como foi dito anteriormente. E no nível inconsciente, vai estar guardado meu medo, minha motivação violenta, os desejos não compatíveis, né? As motivações violentas, os impulsos imorais, os desejos irracionais, desejos egoístas e assim por diante. Então, tudo que o pré-consciente entendeu que deve ser guardado, ele vai guardar. Para quê? Para não nos causar mal-estar, né? Então, seguindo em frente. E aí, o que é recalcar? Recalcar é prender, dominar, controlar, reter. Então, ele recalca, ele prende no inconsciente. Isso é uma maneira de proteger o sujeito. Então, a gente lá na nossa infância, uma maneira do nosso pré-consciente nos proteger de algumas coisas que a gente passa, alguns traumas, é o quê? É recalcar. Recalca e a gente esquece, a gente não lembra, eventualmente não lembra, até chegar um momento que ocorre um evento que faz que causa um desconforto. Então, há uma conexão e a gente fica, pelo fato da gente não lembrar, a gente fica com mal-estar e não sabe a origem dele. E aí entra a psicanálise. A gente, com a psicoterapia, a gente acaba trabalhando para acessar esse pré-consciente. Né? Para acessar esse pré-consciente, não, me desculpa, esse inconsciente, esse material guardado que está gerando desconforto. É acessar todos? Não. Acessar o que é. Através da psicoterapia, você vai estar levando, né, falando, se ouvindo, e através dessa fala, você vai começar a perceber o que te causa esse mal-estar, né? Então, o papel da psicoterapia é essa: acessar o material recalcado no inconsciente para aprender a lidar com os conflitos que você está vivendo, com esse mal-estar que você está vivendo agora, essa ansiedade, essa neurose que a gente pode estar vivendo. Aí, quando a gente fala neurose, fala psicose, isso cria um um mal-estar muito grande, porque neurose e psicose é dado para coisas para louco. Mas o que é ser louco, né? Não existe. Houve a marginalização das pessoas que são diferentes, né? O que demonstra, não necessariamente seja diferente, as pessoas que expõem seus sentimentos, seus medos, não são normais, né? É, isso desde quando o mundo é mundo, né? Qualquer pessoa que ia de encontro do que a sociedade prega, ela era isolada. Então, no passado, as pessoas, principalmente as mulheres, né, porque a sociedade não é desde hoje que é machista, principalmente as mulheres, quando elas batiam de frente com o homem, com a igreja, com a sociedade de maneira geral, né, ela era marginalizada, era dada como bruxa, era dada como louca, o que fosse. E aí essas pessoas eram excluídas, né? Depositada, algum tempo depositada em ilhas, outros depositados em manicômio, né? Até ocorrer a reforma psiquiátrica, onde levou as pessoas, começou a entender que simplesmente era uma questão de tratamento, de conversa, de psicoterapia, porque só o fato da pessoa não concordar, estar angustiada por alguma coisa, não está dentro do padrão que a sociedade, né, define como normal,
ela não é, essa pessoa não é normal, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela? Não. Então, através da psicoterapia, a gente vai aprender a lidar com essas questões. Não é ficar normal dentro dos padrões da sociedade, é aprender a lidar com ela, compreender, certo? E aí é com o que fazer com esse retorno recalcado? Porque o retorno recalcado é o quê? O material que está no inconsciente e vai para o consciente. Então, é a psicoterapia, né? Com o auxílio da psicoterapia, a gente vai tratar esse mal-estar, vai estar trabalhando, entendemos, se ouvindo e assim aprender a lidar com ele. Vai recalcar ele de novo? Não. O papel da psicoterapia, no caso da psicanálise, não é recalcar, e sim aprender a lidar com ele. Porque não adianta eu pegar alguma coisa que me incomoda, que me causa mal-estar, e recalcar. Porque isso, em um determinado momento, quando tiver um gatilho novamente, vai vir à tona. Então, a psicanálise tem o papel de fazer com que eu aprenda a lidar com isso. A terapia psicanalítica leva o sujeito a aprender a lidar com esse mal-estar, entender que isso faz parte, aprender a, quando se deparar com esse mal-estar, ter as ferramentas para lidar com ele. Porque quem de nós, em algum momento, não está com alguma questão pendente, né? Vamos recalcar ou vamos confrontar? Nós temos que ter a ferramenta para saber lidar com ela, assim seguir em frente. Tá? Então, o papel do psicanalista é auxiliar o sujeito a aprender a administrar essas demandas de, que retornam, que estavam recalcadas, retornam, que acaba criando esse mal-estar. Ok? Então, segue aí o meu contato, tá bom? Para agendamento, esclarecimento, tirar dúvida e assim por diante. Obrigado, pessoal. Até a próxima.